Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a violência contra a mulher e os desafios da segurança pública aqui em São Paulo. Eu converso agora com a Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Para Raquel, boa noite. Boa noite, Denise. É uma imensa honra falar com você e com todos os telespectadores aqui do Jornal da Gazeta. E vamos falar sobre violência contra a mulher, né? São sucessivos os casos que a gente acompanha até no noticiário referentes a feminicídio. Tem uma classificação específica, mas a gente vê que independentemente dessa classificação que pode ter abocanhado alguns outros casos, na verdade são casos de violência explícita mesmo, né? A que a senhora atribui isso? Infelizmente nós nos deparamos com essa notícia agora no início do ano, que o feminicídio, que é o homicídio contra a mulher, pelo simples fato da mulher ser mulher, aumentou de forma significativa. É algo realmente que nos depara e é muito alarmante, nos depara com uma indignação. E é muito alarmante o que está ocorrendo. As mulheres, apesar de estarmos aqui em 2020, as mulheres ainda estão em um plano que muitas vezes no seu seio familiar ela ainda é subjugada pelo seu companheiro. Nós sabemos que quase 80% dos crimes de feminicídio são praticados por aqueles que conhecem a própria vítima e têm, inclusive, uma relação amorosa com aquela vítima. Agora, a gente vê que a mudança da legislação não alterou esse padrão de comportamento, não inibiu, apesar de a punição ser muito maior. E nós temos uma fiscalização maior, se tenta dar maior assistência para as mulheres através de delegacias, então, no mínimo, se deveria ter mais medo desse tipo de ação, não é? O que é interessante é que o feminicídio é um crime, tanto o feminicídio como o crime de violência contra as mulheres é um crime muito específico. Não basta inovações normativas, legislativas, para que esse crime acabe. Não basta políticas públicas ou políticas de segurança pública para que esse crime acabe. Quando falamos em crimes de violência contra a mulher, estamos falando em multifatores, em vários campos, inclusive no campo cultural, social, familiar, em que nós temos que justamente quebrar essa ruptura, ter uma ruptura nessa sociedade tradicionalmente patriarcal e machista a que estamos inseridos. Inclusive, temos que diariamente lidar com o machismo também inerente a todos nós, porque se nós estamos inseridos nesse meio, o machismo está ali. O machismo e essa forma das mulheres e dos homens ainda não terem a igualdade, inclusive, em convivência. Então, o feminicídio seria o extremo dessa violência contra a mulher, mas tem todas as outras formas de preconceito no dia a dia, preconceito profissional, o controle dentro das famílias, uma série de coisas. Exatamente. Então, o preconceito contra a mulher, quando a mulher esbarra em violências morais, psicológicas, físicas, quando chega o feminicídio é o ciclo de violência que aquela mulher vivencia e muitas vezes culmina no feminicídio. Interessante também que na maior parte das vezes, quando os homens praticam feminicídio contra suas companheiras, é quando aquela mulher dá um basta naquele ciclo de violência. Ela termina o relacionamento, ela divorcia, ela separa daquele agressor, dando um basta naquela série de agressões, desde morais, psicológicas, patrimoniais, físicas. E aí aquele homem que também se sente desconfortável naquele novo cenário, ele mata a mulher porque ele se intitula muitas vezes o dono daquela mulher. Ele acha que a mulher é propriedade dele e que agora essa propriedade não está mais de acordo com o que ele está acostumado. Agora, com essas mudanças na legislação, com delegacias especializadas, a mulher que sofre violência, ela pode se sentir mais protegida, mais amparada, no caso dela querer tomar uma atitude mais séria? Pois é, Denise, deveria. A mulher aqui no estado de São Paulo, ela deveria sim se sentir mais amparada, porque todas as políticas, se todas as políticas públicas fossem realmente implementadas e não só divulgadas com título de marketing. Aqui no estado de São Paulo foi alardeado que seriam criadas e inauguradas várias delegacias das mulheres e que essas delegacias funcionariam 24 horas. Seria perfeito se a realidade fosse essa e não uma máscara para poder camuflar que, na realidade, servidores policiais,
delegadas são realocadas de suas funções e elas acumulam mais funções. Na realidade, elas acumulam 4 ou 5 delegacias, delegados de polícia, por exemplo, na região de Campinas, no interior, aqui mesmo em São Paulo, não estão somente lotados para especificamente tratar desse crime. Então, o que a gente percebe é que, inclusive, aqueles gestores que utilizam a bandeira de fortalecer aquelas instituições que combatem o crime, que investigam, eles não saem do mundo das ideias e das promessas. Na realidade, eles camuflam com um marketing maravilhoso, mas na realidade nós que estamos atuando na instituição, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, nós estamos presenciando uma situação em que, inclusive, normas internacionais do direito do trabalho são violadas, porque não se permite ao policial o direito ao descanso. E como nós estamos ali para proteger a sociedade, investigar e combater o crime, obviamente, nós iremos fazer isso. Agora, no geral, estão faltando delegados no Estado? Temos um déficit cada vez maior. O déficit esse ano de aproximadamente quase 900 policiais. Sabemos que temos delegados aprovados, que a homologação saiu agora. Não basta a homologação, há necessidade sim de nomeação e o que ocorre é a demora, a morosidade na abertura de concursos e todo o processo de homologação, nomeação para aqueles candidatos que foram aprovados. Então, hoje temos um déficit aqui no estado de São Paulo que chega a quase 13 mil policiais. Temos quase 30% do efetivo da Polícia Civil fora. Não temos 30% de policiais trabalhando. Agora, a segurança, no geral, ela tem apresentado números melhores e o feminicídio vai na contramão disso. Não é? E no caso das delegacias, a necessidade de um acolhimento para a mulher, de um tratamento diferenciado, que não necessariamente teria de ser feito por mulheres e homens mais preparados para isso. Né? Quando a gente fala em delegacia é porque o crime já ocorreu. E quando a gente fala em feminicídio, há necessidade sim de que tenhamos políticas não só de segurança pública, mas políticas públicas efetivas, que tenhamos um trabalho de assistência social, psicológico, um trabalho de educação que começa também nas bases, nos seios familiares, nas escolas. Há necessidade de que as meninas saibam, os meninos saibam que uma relação amorosa não deve haver violência, seja essa violência verbal, física. Então, quando a gente fala em violência doméstica, realmente é um crime multifatorial, em que vários campos eles devem realmente atuar para que a gente consiga diminuir a prática desse crime. Agora, numa delegacia, qual que é o procedimento a partir do momento que a mulher cria coragem, vai lá e denuncia o companheiro, quem a está ameaçando, seja quem for? Qual é o procedimento padrão? Primeiramente, eu gosto de alertar que a vítima ela nunca é a culpada. As mulheres que se dirigem às delegacias, elas se dirigem muito culpadas, achando até que foram merecedoras daquela violência. Então, não se sinta culpada, vá até uma delegacia, denuncie, mostre todo o lastro, faça o exame de corpo e delito, vá ao ML, faça todos aqueles trâmites em que a delegada de polícia ou delegado de polícia vai direcionar. Inclusive, se quiser também solicitar medidas protetivas de urgência, também há uma necessidade. E tome providências, não se arrependa de ir até uma delegacia. E eu falo isso e enfatizo isso, porque muitas vezes as vítimas já se sentem culpadas pelo agressor estar lá. Muitas vezes preso em flagrante, ou muitas vítimas até querem pagar a fiança daquele agressor. Então, se você foi vítima, você está no seu papel de vítima, não tire. Porque quando eu falo que a vítima ela é vítima de violência, não é somente vítima de violência. A autoestima daquela mulher, até o discernimento daquela mulher, ela é violentada. Então, nesse momento, a mulher também ela tem uma dor muito maior na sua alma, quando aquele companheiro, aquele marido que deveria a proteger, ele a agride, muitas vezes a mata. E não é só violência física, né? Começa com outros tipos de violência e é isso que tem que ser detectado. Agora, a proteção, ela é oferecida com facilidade, tem muita burocracia. Eu queria colocar até uma outra questão rapidamente, que o presidente Bolsonaro acabou vetando aquela questão de os hospitais registrarem o nome de quem seria o agressor, porque ele acha que isso poderia inibir, inclusive, as mulheres de procurar ajuda hospitalar, médica, no caso de violência.
Essas duas situações, como é que a senhora vê, como é que funciona na prática? São situações que, na realidade, nós presenciamos em que, quando as mulheres elas tomam esse primeiro passo, e quando elas tomam o primeiro passo de quebrar esse ciclo de violência, realmente aquele agressor se torna muito mais violento. Então, tome aquela medida, pegue todo o aparato legal que as instituições proporcionam, toda uma proteção, o leque, ampliou-se o leque de proteção àquelas vítimas de violência contra a mulher, inclusive temos até o programa de proteção a vítimas e testemunhas, quando os casos são mais graves, as próprias delegacias da mulher também oferecem, encaminham quando percebe que o caso está bem gravoso, está bem no limite, direcionam essas mulheres para esses programas para que realmente aquele agressor não tenha mais acesso àquela mulher. Agora, em que condição que o agressor é preso? O agressor é preso a partir do momento em que ele pratica um crime de violência contra a mulher, uma agressão física, algum crime que está previsto ali na Lei da Maria da Penha. Porque se ela entra com a medida protetiva, é porque ela está sofrendo violência. Sim. Mesmo assim, ela tem que ser afastada, muitas vezes, do trabalho, do local que ela mora, para se proteger. Nesse caso, não haveria a necessidade de provas para ele ser preso? Não, sim, mas assim, o que é muito difícil, ele é preso, tem N tipificações em que aquele agressor é preso. O problema é que quanto tempo ele se mantém preso. Esse que é o grande problema. Não, a prisão em flagrante ela ocorre a partir do momento em que ele bate naquela mulher, em que ele pratica um crime de violência previsto ali na Lei Maria da Penha. Mas ele pode sair com fiança. O problema é esse. O problema não só pode sair com fiança ou quando a fiança não era arbitrada pelo delegado de polícia, ele pode sair também na audiência de custódia. Aquela protetiva de urgência é justamente para que ele cumpra aquela protetiva, aquela distância daquela vítima. A partir do momento que ele também não cumpre e viola a protetiva de urgência, também é mais um fator em que ele pode ser preso novamente. Mas ter ou não dificuldade, o que importa é a mulher denunciar. É isso. Isso, a mulher não pode, ela não pode inibir, porque muitas vezes aquela violência, não existe grau de violência, qualquer tipo de violência já é um grande alarme para uma violência maior. Então, quando a mulher já se sentir vítima de violência, ela já tome essas providências e nunca ser permissiva com nenhum tipo de violência, seja essa violência moral, psicológica ou física. Eu agradeço muito a participação da Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutora Raquel, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Laerte, Luciana.